Boa noite, a graça e a paz. Amém. Glória a Deus. Abra a Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 33. O verso 15. Êxodo, capítulo 33, verso 15. Amém? Amém. É bem fácil, né? O segundo livro. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar, vamos agradecer a Deus, pedir o direcionamento do Espírito Santo, amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos, Senhor, mais uma vez, no nome de Jesus. Porque nós cremos, ó Deus, que quando o Senhor reúne o teu povo, é porque o Senhor tem algo para falar conosco. Então fale com cada um de nós, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Não a nossa vontade, ó Deus, mas a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Continua com a Bíblia ainda aberta, porque para nós entendermos esse texto, é necessário que nós possamos ler algumas porções do capítulo 32. No capítulo 32, nós vamos ler o versículo 3 e 4. Amém? Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Voltamos agora para o capítulo 33, verso 12 ao 15. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me disseste: faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, se tem achado graças aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Quando nós estudamos os dois capítulos de Êxodo, o capítulo 32 e o 33, nós vemos duas situações contrárias, ou nós podemos ver duas posições diferentes uma da outra. De um lado nós temos uma condição espiritual de um povo, nós temos a postura de um sacerdote Arão, frente àquela realidade, e do outro lado, no capítulo 33, nós vemos a grandeza da posição de Moisés. Em Êxodo 32, aqui em Êxodo 32, Moisés sobe novamente para o Monte Sinai. Possivelmente essa subida seja a sua sexta subida. E vendo o povo de Israel que Moisés demorava a descer do Monte Sinai,
Então ele pede a Arão que faça deuses que fosse adiante deles. Então eles vão dizer, lá no verso 1, do capítulo 32, levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então Arão pede para que arranque os pendentes de ouro que estão nas orelhas das mulheres e faz um bezerro de ouro. Então eles disseram, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Então vendo Arão, vendo aquela situação, Arão examina aquela situação. O que Arão faz? Ele faz um altar para cultuar aquele bezerro. Aquele momento, então, edifica um altar e declara que no dia seguinte será a festa do Senhor. A ira de Deus, então, se acende contra o povo, e o Senhor diz para Moisés que vai consumi-los, mas vai fazer de Moisés uma grande nação. Mas Moisés intercede pelo povo, para que Deus não o destrua. No entanto, o Senhor diz para Moisés, olha, a minha presença não irá no meio do povo. Eu vou enviar um anjo para que vá na frente. Eu vou enviar um anjo para que lance fora os cananeus, para que lance fora os amorreus, os heteus, os feruzeus, os heveus, os jesbuseus, a fim de que o povo tome posse de uma terra que mana leite. Mas só que Moisés agora, ele roga a Deus a sua presença. Então, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então até aqui nós temos dois pontos a serem refletidos e bastante distintos. Por um lado, nós temos um povo que havia sido liberto da escravidão do Egito, rumo à terra prometida, rumo à terra de Canaã, mas que no caminho mostraram um coração endurecido. Um povo que quando Deus se manifesta, Deus quer manifestar a este povo. No capítulo 19, se eu não estiver enganado, se não me falha a memória agora, estava tudo preparado. Deus ia manifestar para aquele povo. E quando Deus manifesta, aquele povo começa a tremer de medo. Ele se estremece de medo. Por outro lado, nós vemos a figura de Arão, que procurou satisfazer a vontade do povo. Para ele valia a alegria do povo, para ele valia a satisfação do desejo do povo, e não a satisfação de Deus. Do outro lado, vemos a grandeza da posição de Moisés. Ele intercede pelo povo. Ele roga a Deus a sua presença. A inquietação no coração de Arão era fazer a vontade do povo. A inquietação no coração de Moisés era fazer a vontade de Deus. E Moisés buscava o Senhor. Moisés tinha intimidade com o Senhor. Moisés buscava a Deus continuamente. O que nós podemos refletir sobre tudo isso? Quais são as lições que nós devemos extrair desses dois textos?
desses dois momentos. De um lado, um povo. De um lado, Moisés. De um lado, a postura de Arão. Do outro lado, a postura de Moisés. A primeira reflexão: aquele povo queria algo que simbolizasse deuses. Então, eles substituem a presença de Deus por qualquer coisa. Nós podemos ver isso no capítulo 33, verso 5 de Êxodo. O Senhor, no capítulo 33, 5 de Êxodo, então o Senhor fala para Moisés: diga ao povo que lance fora todos os atavios, para que ele possa ir adiante dele. Parafraseando: tire os ornamentos que há em vocês. Tire aquilo que te impede de fluir a presença de Deus. Tire tudo. Embelezamento é um símbolo bíblico de adoração a si mesmo. Tire fora aquilo que traz satisfação do seu ego. Como está o teu coração? Pergunte para você. Eu pergunto para mim. Quais os atavios que precisamos tirar? Qual é a motivação que te leva a servir na casa de Deus? Qual a motivação que te leva a liderar uma célula? Qual atavios que você precisa tirar? Segunda reflexão: quando voltamos nossos olhos para o capítulo 33, vemos que foi Arão quem fez o bezerro de ouro. Um sacerdote do Senhor. Um sacerdote que procurou agradar a vontade do povo e não a vontade de Deus. Até que ponto o teu coração, o meu coração, é como o de Arão? Até que ponto você, pai, você, mãe, você, esposo, você, esposa, você, filho, você, líder, faz a vontade de Deus? Até que ponto? Terceira reflexão: você deseja realmente a presença do Senhor? Moisés, ele disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Essas palavras ditas por Moisés são fortes e nos levam a refletir se o nosso coração anela verdadeiramente pela presença do Senhor. Se nós estamos dispostos a prosseguir na caminhada cristã, recebendo as bênçãos, mas sem se importar em desfrutar da presença de Deus. Muitos cristãos dizem que desejam a presença de Deus, mas não cuidam em desfazer das coisas que obviamente a desviam dele. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair. Eu entendo que Moisés, ele diz assim: olha Deus, olha Senhor, se a tua presença não for comigo, não me importa Canaã. É isso que ele está dizendo. Se a tua presença não for comigo, não me importa a terra de fartura. É isso que Moisés está dizendo. Moisés estava no deserto, uma terra árida, escassa. Havia uma promessa de ir para Canaã. E ele estava dizendo: olha, se a tua presença não for comigo, não me interessa Canaã. Eu não quero ir. Eu quero a sua presença.
Então muitos cristãos preferem prosseguir a Canaã sem se importar se a presença de Deus está ou não na sua vida. Está dando certo do jeito que eu estou indo. Para que eu quero Canaã? Está certo a forma como eu estou liderando a célula. Para que fazer isso e fazer aquilo? Está dando certo. Muitos cristãos preferem prosseguir a caminhada cristã, recebendo a bênção celestial, sem desfrutar do dono da bênção. Muitos cristãos preferem prosseguir a caminhada cristã, recebendo a bênção celestiais, sem desfrutar do dono da bênção. Quarta reflexão. Se Canaã tipifica a vida cristã abundante em Cristo, o que Deus está nos ensinando com esta passagem? Se Canaã tipifica a vida cristã abundante em Cristo, o que Deus está nos ensinando com esta passagem em Êxodo? Deus está nos ensinando que nunca experimentaremos da realidade, da plenitude de Cristo, se nós não buscarmos agora. Se nós não tomarmos posse das suas bênçãos em Cristo agora. Nós nunca vamos desfrutar do que Cristo fez por nós, se nós não buscarmos agora. Deus já nos deu a salvação, derramou a sua vida em nós por meio do seu Filho Jesus, mas só que nós precisamos desfrutar desse presente. Precisamos buscar a presença de Cristo, é agora, não é amanhã. Precisamos desfrutar, experimentar a vida de Cristo, é agora, não é amanhã. Precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nosso caráter. É agora, não é amanhã. O propósito de Deus é que nós tenhamos o caráter do seu Filho. É que nós nos alimentemos dele, a árvore da vida. O cristão não precisa de técnicas para ser bem-sucedido na vida. Não precisa, irmão. Você, cristão, você não precisa 5 passos para isso, 10 passos para aquilo. Ou você acredita nas bênçãos que Cristo já tem por você, você toma posse, ou você fica estagnado onde você está. Técnicas é para o mundo. Técnicas é para o mundo, não para o cristão, não para aquele que nasceu de novo, não para aquele que já foi justificado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós vimos que mesmo no deserto, ele desfrutava da plenitude, do descanso do Senhor. O que conduzia Moisés não era a satisfação da sua carne, seus desejos, suas vontades, mas a satisfação da vontade de Deus em sua vida. Isso contribuía para que seu relacionamento com o Senhor fosse íntimo. Moisés desfrutava da presença do Senhor. Moisés experimentava da presença do Senhor no deserto, naquela escassez. Moisés soube desfrutar da presença do Senhor. Por isso ele disse: se a tua presença não for comigo, não me importa, não me interessa Canaã. O que me importa é a tua presença. O que me importa é a tua presença. No deserto, quantos ficaram no caminho? Quantos que não alcançaram Canaã por causa da incredulidade, por causa da rebeldia?
não alcançaram viver na plenitude dessa terra. Hebreus, no capítulo 3, versos 7 a 8, diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. O caminhar no deserto, para aquele povo no Antigo Testamento, tipifica a vida cristã vivida na carne. Vocês estão me compreendendo? O caminhar no deserto. Às vezes a gente fala assim: nossa, eu estou passando pelo deserto. Tudo bem, você pode passar pelo deserto. Mas o deserto aqui no Antigo Testamento, caminhar, viver naquilo ali, é você como cristão, mas deixar ser guiado pela sua carne. E não é isso que Deus tem para você. Deus tem uma Canaã, que é a plenitude de Cristo. Deus tem uma Canaã. O caminhar no deserto para aquele povo tipifica a vida cristã vivida na carne. Os que andam na carne não podem agradar a Deus e nem desfrutar da vida plena e vitoriosa. Não é porque você tem 5, 10, 20, 30 anos de crente que não precisa deixar o Espírito Santo trabalhar a cruz em você. E à medida que eu ia estudando, e muitas vezes eu me perguntava: Senhor, se Canaã tipifica toda essa fartura, toda essa plenitude, por que quando eles chegam lá eles têm que tomar Jericó? Por que eles têm que lutar para conquistar Ai? Por quê? E cada vez que eu me perguntava, o Espírito Santo ia me levando a estudar. A nossa vida cristã, ela é uma luta. Nós precisamos lutar dia após dia. Eu tenho 10 anos de igreja, 20 anos. Eu já estou bem. Eu já estou um crente formado, maduro. Não preciso buscar mais conhecimento. Não preciso mais vir às aulas dominicais aqui na igreja, porque eu já sei tudo. Mas eles chegaram em Canaã, eles precisaram lutar ainda. Porque há uma carne pecaminosa dentro de mim e de você. Porque o pecado sonda a todo momento. Porque o diabo está ao nosso derredor. Então precisamos sim deixar a nossa carne na cruz. Precisamos sim deixar o Espírito Santo trabalhar em nosso caráter. Precisamos sim dizer não ao pecado. Precisamos sim andar em santidade. Precisamos sim. Porque senão não teria sentido ele chegar em Canaã e não ter que lutar pela terra prometida. Eles tiveram que lutar. E quando nós vamos lá para Juízes, aquele povo não deveria continuar lutando, e não lutaram. Eles se cederam àqueles povos. Eles cederam a cananeus, os povos daquela região. E aí nós vemos toda uma degradação espiritual. Vocês estão me entendendo? Amém? Não é porque você tem 5, 10, 20, 30 anos de crente que não precisa deixar o Espírito Santo trabalhar a cruz em você. Não é porque eu tenho 11 anos de vida cristã que eu sei tudo, eu não sei. Eu preciso buscar andar em santidade. Eu preciso cada dia mais buscar mais e mais e mais. O nosso crescimento, o nosso caminhar não é horizontal. O nosso crescimento é para o alto, é para cima. Nós não podemos olhar para frente, nós temos que olhar para o alto. O que o Salmo diz? O salmista diz: elevo meus olhos para o monte, mas eu olho para o alto.
porque é do alto que vem o meu socorro. Se você olha só para o monte, você vai olhar para o horizonte, mas só que o nosso socorro não está no horizonte. O nosso socorro vem do céu, o nosso socorro vem do alto. Então a nossa caminhada não é para frente, a nossa caminhada é para o alto, é para o alto. Então todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então Canaã é um tipo das riquezas insondáveis de Cristo. As águas em abundância nos fala do refrigério do Senhor. O trigo e a cevada nos fala do pão que desceu do céu para o nosso alimento. E as vidas e as figueiras nos falam da satisfação plena que o Senhor tem para nós. Então Deus deseja que experimentemos Canaã agora. Não é para quando nós partirmos para a eternidade, mas podemos experimentá-lo agora. Deus deseja que vivamos a plenitude de Canaã agora. Não é na eternidade. Você pode começar a desfrutar da Canaã que é Cristo. É agora. O crente derrotado é aquele que não sabe desfrutar de Canaã. É aquele que não sabe desfrutar das riquezas insondáveis de Cristo. Deus me fez assim, eu vou ficar assim. Ninguém gosta de mim. Isso, aquilo, o céu, o dia. É mais ou menos assim. O crente derrotado, ele não desfruta de Canaã, que é a plenitude de Cristo. Deus deseja que experimentemos Canaã agora, não é para quando nós partirmos para a eternidade. Deus deseja que vivamos a plenitude de Canaã agora. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 12, declara o que você é em Cristo, o que eu sou em Cristo. Colossenses 1,12 diz que nós somos herdeiros de Deus, dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos da luz. Colossenses 1,13 diz que nós somos cidadãos do céu. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses, capítulo 1, do verso 21 ao 27, diz que nós fomos reconciliados e aperfeiçoados em Cristo, irmão. Nós fomos reconciliados, nós fomos aperfeiçoados em Cristo. Naquela cruz, há mais de 2000 anos, Jesus disse: tetelestai, está consumado, nada pode ser feito mais. Ele fez tudo por mim e por você. Tudo já foi feito, a obra está consumada, toda a provisão já foi disponibilizada, e podemos dizer: Cristo é o meu descanso, Cristo é a minha satisfação, Cristo é a minha força. Crer que neles tudo está consumado, e Ele é tudo em todos. Tudo começa por meio dEle e conclui nele mesmo. Não há nada que você e eu possamos fazer ou acrescentar. Não há nada. Se Canaã tipifica a vida cristã abundante em Cristo, o que o Espírito Santo está nos ensinando com esta passagem de Êxodo? Ele está nos ensinando a buscar esta vida em Cristo. Ele está nos ensinando que existe uma Canaã. Ele está nos ensinando: olha, vai, toma posse, porque Cristo já conquistou por você. No passado,
O bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas. A sua morte expiatória supriu plenamente tudo que tinha a ver com a nossa condição de pecadores. Ele carregou os nossos pecados e os levou de todo e para sempre. E levou a culpa por todos os nossos pecados, os pecados de todos os que creem em seu nome. O Senhor carregou nele todas as nossas iniquidades. No presente, Cristo, o grande pastor, é aquele que pastoreia as suas ovelhas, que nos leva ao crescimento espiritual, que nos leva a conhecer a Deus, como diz o Salmo 23, do verso 1 ao 4. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e cajado me consolam. Jesus vive à mão direita de Deus por nós. A sua intervenção não cessa ao nosso favor, nenhum momento. Ele atravessou os céus em virtude da expiação consumada. E ali ele exerce continuamente a sua perfeita intercessão por nós diante de Deus. A pessoa de Cristo satisfaz plenamente o nosso coração. A pessoa de Cristo satisfaz plenamente a nossa alma. Desfrutar de Canaã é agora, não é amanhã. Desfrutar das riquezas que Cristo tem para nós é agora, não é amanhã. Ele é o Cordeiro eterno. Ele é o Cordeiro eterno de Deus. Ele é o nosso Cordeiro pascual. Aquele que morreu e ressuscitou e vive está. Como diz aquela canção, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E porque Ele vive, Ele foi assunto ao céu, não espírito, como homem sem pecado. Ele carrega aquelas marcas nas suas mãos. Ele carrega as marcas nos seus pés, pelo grande amor que Ele teve por cada um de nós. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E porque Ele vive, eu posso desfrutar de Canaã. E porque Ele vive, Ele venceu, eu posso vencer, porque Ele venceu primeiro. E porque Ele vive, eu não posso ser um crente derrotado. E porque Ele vive, eu acredito que Ele voltará. E porque Ele vive, eu creio que Ele levará a sua igreja. E porque Ele vive, eu creio que apesar das circunstâncias sociais, mundiais, que andam acontecendo, Ele nos guardará. Porque Ele vive. Porque Ele vive. E que nós possamos verdadeiramente desfrutar da presença do Senhor. A nossa salvação, irmão, Deus nos deu como um presente. Quando você ganha um presente, você escolhe, você recebe aquele presente. Pela fé, nós recebemos
esse presente tão grande de Deus. Mas o presente que você recebe, se alguém te dá um presente, você pode abrir aquele presente, você pode usufruir daquele presente, você pode usar aquele presente. Mas também você pode deixar ele guardado ali, quieto, não tocar. Deus nos deu o grande presente, a salvação, a sua vida por meio de Cristo Jesus. Mas cabe a cada um a desfrutar desse presente. Cabe a cada um a experimentar esta riqueza que há em Cristo. Cabe a cada um experimentar. Isso cabe a cada um. Não é o seu pastor, não é o seu líder, não é o seu esposo, a sua esposa que vai fazer isso por você. É você que tem que desfrutar. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor pela palavra. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi entregue, porque o Senhor conhece o coração do teu povo. E o Senhor conhece que muitos têm caminhado, ó Deus, se contentando apenas com a bênção e não desfrutando da tua presença. O Senhor sabe que muitos têm, Senhor, te buscado apenas pela bênção e não pela tua presença. Tenha misericórdia da nossa vida, Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas. Aquele dia o Senhor me disse: muitos caminham, muitos dizem sou cristão, mas não têm a minha presença, não desfrutam da minha presença. Oh Deus, nos ajude. Nos ajude, Senhor, a cada dia a desfrutar da sua presença. Nós não sabemos, ó Deus, nem por onde ou como começar. Mas nós pedimos ao Espírito, nós pedimos ao teu Espírito, venha ao nosso socorro e nos ajude a buscar, a desfrutar da sua presença. Nos ajude, Espírito de Deus, a olhar para Cristo e buscar esta riqueza insondáveis que há em Cristo. Oh Deus, nós não queremos ter uma vida cristã miserável, mediana. Nós não queremos, nos ajude. Nos ajude, ó Deus, assim como foi Moisés. Se a tua presença não for comigo, eu não quero ir. Derrama em nossos corações o desejo ardente em desfrutar a tua presença. Derrame, ó Deus, esse desejo. Visite a teu povo nesse tempo, Senhor. Visite a tua igreja. Visite o teu servo, a tua serva, ó Deus. Olhe para o teu povo. Olhe para o teu povo. Nos ajude, Espírito de Deus. Nos ajude em nome de Jesus. Você que está aqui hoje, o Espírito de Deus te trouxe aqui. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Porque eu não posso falar, mas o Espírito de Deus pode. Eu não posso entrar nas profundezas do seu coração, mas o Espírito de Deus pode. E
Ele está dizendo: busque a minha presença. Busque a minha presença. Ei, filho! Ei, filha! Eu não esqueci de você. Eu não esqueci de você. Eu estou aqui. Eu sempre estive aqui. Oh, Deus. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Como é tão grande esta salvação. Como é tão grande esse presente, ó Deus, que o Senhor tem derramado para o teu povo. Nos ensine a desfrutar desta presença. Nos ensine, ó Deus, a desfrutar dessa presença. Você nesta noite, eu vou dizer para você que está aqui nos visitando, este presente da salvação Deus também deu para você. E você tem a oportunidade de querer receber este presente ou não. De querer receber esta vida de Deus ou não. Se você quer receber este presente tão grande, essa tão grande salvação, receba Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Se você ainda não recebeu este presente, o Espírito de Deus está falando com você esta noite. Se você quer receber, levante a sua mão. Há alguém? Alguém esta noite? Se você já recebeu este presente, mas você largou ele lá, não desfrutou, mas agora você quer fazer um concerto. Alguém? Se não há, que Deus dê uma outra oportunidade, amém? Glória a Deus. Vamos para a ceia do Senhor, amém, amados? Os irmãos que vão servir a ceia, por favor, venham até aqui. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. É bom sempre nós relermos esse texto que fala diretamente sobre a ceia do Senhor. E ao mesmo tempo, a ceia do Senhor é uma das duas ordenanças que o Senhor Jesus nos deixou. 1 Coríntios 11, 23 diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim.